Bem, hoje o nosso tema é felicidade, um sacrifício voluntário. Mas tem pessoas aqui que estão vindo pela primeira vez e seria interessante a gente lembrar um pouquinho no que esses encontros são pautados. Esses encontros já existem desde 2003, 2002, 2003, mais ou menos. Já foram em outros lugares, né? A gente já está aqui há não sei quanto tempo, 4 anos, não sei, algo assim. E nós separamos quatro proposições, 4 olhares que permeiam esses anos de trabalho, né, do amor singelo. Primeiro é que a relação de intimidade, a relação de amor, ela sempre é fruto de um mérito, tá? De um mérito anímico, de um mérito psíquico, de um mérito que a gente não dá conta de compreender perfeitamente que mérito é esse. Então, isso já de pronto tira qualquer perspectiva dos encontros serem um mero acaso. A segunda questão que a gente tenta relembrar nesse percurso nosso de trabalho, que a relação consciente é uma experiência muito profunda de autodescoberta. Então, talvez a mais, ou uma das mais profundas de autodescoberta, ou seja, eu preciso me conhecer, eu preciso ter um encontro comigo, então essa relação de intimidade, essa relação consciente com o outro vai ser uma ponte absurdamente potente para isso, né? Por mais que muitas vezes a gente creia que isso esteja nos dispersando da gente. Um terceiro ponto que o amor singelo se pauta ao longo desses anos, o desejo de um amor, no fundo é a saudade que sentimos de nós mesmos, né? A ideia de que a gente nasce com saudades, né? Saudades da gente, e que o pretexto para a gente estar com alguém, no fundo é um pretexto para a gente matar essas saudades da gente, né? Não uma visão egocentrada, mas numa visão de encontro entre ego e ser, entre ego e self, né? E a relação como sendo uma fonte inspiradora para esse encontro. E, por último, um quarto tema que a gente aborda é a necessidade de uma pedagogia da intimidade, que a gente sempre fala de, para ser engenheiro, a gente faz uns cursos na faculdade, para a gente ser matemático, para a gente ser médico, para a gente ser psicólogo. Mas é como se para amar bastasse a gente tentando, vai tentando, que numa dessa a bola entra, em vez de bater na trave, a bola entra por um golpe de sorte, né? E eu e Lígia, ao longo desses anos, a gente percebe que, como seria interessante se a gente pudesse ter a coragem de falar de uma pedagogia da intimidade. Não são modelos, não são clichês, não são fórmulas mágicas, mas uma pedagogia, porque se a gente não puder aprender algo que é a coisa mais importante que existe na vida, a gente vai ficar simplesmente tentando e por exclusão ver se acerta. Então, o quarto tópico é a necessidade de uma pedagogia da intimidade. Bem, mas o tema nosso hoje é esse: felicidade, um sacrifício voluntário. Essa palavra sacrifício é uma palavra tão mal vista, né? Como você tem que fazer um sacrifício, é sempre uma coisa pesada, uma coisa negativa, uma coisa difícil. E por mais que a gente vá lá no livro de símbolos e leia que sacrifício é um ofício sagrado, um sagrado ofício, né? Mas na verdade no nosso mundo
de desejos imperativos e imediatistas, a palavra sacrifício é muito pesada. Mas para nós interessa não esse aspecto de ter que fazer um sacrifício, então eu quero me livrar dele o quanto antes. Não, o sacrifício é o sagrado ofício, é o gozo de fazer o sacrifício. A gente vai falar sobre 4 sacrifícios fundamentais em nome, não exatamente da alegria, mas em nome da felicidade, né? Assim como, por exemplo, a tentativa de definir, se me perguntam o que é felicidade, né? Talvez agora, nesse momento, eu tenha uma resposta. E a felicidade é o usufruto paradoxal desse caminho que é da gente tornar a gente mesmo, né? Nesse caminho de individuação, nesse caminho que a gente faz para tentar ver se a gente consegue ser nós mesmos, a gente tem situações muito paradoxais, céu e inferno, subidas e descidas. Para mim, a felicidade é o usufruto disso. Tá? Porque se a gente atrela moralmente a palavra felicidade a uma coisa necessariamente de bem-estar, né? Felicidade está acoplado ao bem-estar. Para mim, falar de bem-estar é falar de caminho, é falar de Dharma, né? Não é falar de corresponder às expectativas do ego. A gente tem uma porção de desejos, o ego tem uma porção, a nossa camada mais periférica tem uma porção de objetivos. Felicidade não é realizá-los. Nada contra poder realizá-los, especialmente se eles estiverem dentro do caminho, né? Do caminho de cada um, né? No Dharma. Então, felicidade, né? Na minha visão, seria o usufruto paradoxal desse caminho que é da gente se tornar a gente mesmo, se tornar indivíduo. A gente não nasce indivíduo, a gente nasce uma pessoa e com muito esforço a gente tenta um dia se tornar um indivíduo que é um ser não dividido ou o menos dividido possível. 3 perguntas serão feitas essa noite. A primeira, né, aonde nos encontramos, aonde estamos, 2012, né, essa época toda que a gente vive, não vamos nos deter nessa questão, mas é uma pergunta para ser feita e para ser respondida rapidamente, porque nós estamos careca de saber a resposta, pelo menos do ponto de vista sintomatológico, né? A segunda pergunta que a gente vai fazer tem a ver com o que é necessário compreender. Aí sim a gente vai dar uma paradinha maior, que é o que é necessário compreender significa os 4 sacrifícios fundamentais para que a felicidade não seja um golpe de sorte, e sim um trabalho consciente. E a gente vai pedir cola para responder essa pergunta, a gente vai pedir cola a um conhecimento milenar que é a astrologia. A terceira pergunta que a gente vai fazer é, então, o que devemos fazer? O que devemos fazer? Né? O que devemos fazer? Então, começando, a primeira pergunta é aonde nós nos encontramos nesse momento. A gente separou 4 palavras-chave, que é velocidade, acessibilidade, interatividade, diluência. A velocidade, a gente está falando dessa época que a gente está vivendo, essa década, a década anterior e certamente a década que virá, que a gente entende, a gente sente na carne a ansiedade, o estresse, a angústia, a pressa, a pressão. Isso sempre é uma coisa que as pessoas reclamam, mas não dá para sair disso, porque o meu trabalho, o meu cotidiano, o meu dia a dia vive em função disso. Então, se eu pisar no freio, eu vou perder alguma coisa, eu vou perder um dinheiro, eu vou perder, entendeu? Então, dá a impressão de quanto mais rápido mais tempo você ganha, né? A gente não vai se deter numa reflexão que já está até banalizada, dos descaminhos dessa contemporaneidade, que a gente sabe todos eles de cor e salteado. A gente tem consciência, embora a gente não seja consciente. A gente não é consciente do quadro que a gente vive, mas a gente tem consciência. A diferença do verbo ter para o verbo ser é ter consciência é aquela pessoa que sabe que o cigarro faz mal, né? E fuma, por exemplo. Então, essa pessoa tem consciência.
A pessoa consciente é aquela que sabe que o cigarro faz mal e não fuma, porque ela não quer lesá-la, porque ela é a última pessoa que eu gostaria de lesar. Então, ser consciente já implica em si uma transformação. E nós somos uma cultura bastante consciente do ponto de vista do ter consciência, né? A gente é bombardeado por uma porção de informativos críticos que não nos impede de repetir esse padrão. A gente acaba repetindo, sabendo que é ruim, acaba repetindo porque é assim que todo mundo faz. Então, mas em todo aspecto sombrio sempre tem um lado selfie. Então, dentro dessa velocidade, existe uma emergência genuína que é interessante a gente focalizar. Essa pressa não é só uma coisa quantitativa, de ter que dar conta do dia a dia, pagar as contas e correr atrás do prejuízo. Tem uma emergência. Tá? A gente vive tempos emergenciais. Né? Talvez a gente não se detenha nesse assunto, que é um assunto longuíssimo e muito profundo, que há uma conjuntura energética acima das nossas cabeças, do ponto, me refiro, ciclos astronômicos que justificam essa ansiedade, que nesse momento já não estou falando nem de mercado de trabalho, nem estou falando de pressões de patrão, nem pressões de pagar conta, eu estou falando de uma emergência genuína. Então há uma emergência genuína que não tem a ver. Um dia a gente pode conversar sobre isso, que esclarece, né, como tirar partido dessa ansiedade, como tirar partido dessa velocidade, né, porque a coisa não é só negativa. E, quer dizer, é como se fosse a emergência, essa emergência genuína versus uma pressa de inclusão, uma pressa de inclusão. É difícil, né, de ouvir isso, uma pressa de inclusão. Eu tenho pressa, né? Eu corro para que eu não seja esquecido, eu corro para que eu seja lembrado, para que eu seja incluído, né? Antes que a porta feche, né? Sabe lá Deus que porta é essa, sabe lá que inclusão é essa, né? Mas isso é diferente dessa emergência, que a emergência é um anseio imediato de purgação, de purificação, de catarse, de limpeza, de virada de página. A segunda palavra que também tem a ver com a nossa contemporaneidade é acessibilidade, acesso. Né? Eu sou de um tempo onde acesso tinha a ver com o hospital psiquiátrico, né? E os tempos mudaram, né? Hoje acesso é você poder estar onde quer que esteja, você entrar no Google e ter respostas bastante úteis, né? Não me interessa aqui falar do lixo da internet, mas o lado positivo disso. Mas eu só queria fazer uma digressão, que a acessibilidade, a gente está falando de informação, é muito, porque a palavra formação, a palavra conhecimento, a palavra sabedoria, ela não é pautada nem nessa velocidade, porque quanto mais veloz, mais difícil fazer contato, né? Quanto mais veloz, né, você lida com aquilo que você pode acessar, mais difícil é você fazer contato. Se é mais difícil você fazer contato, mais difícil você digerir. Se é mais difícil você digerir, mais difícil você amadurecer em cima daquela informação. Então, existe uma regrinha básica que vocês já intuem, mas não sei se já puseram isso no papel, né? Que a informação, quando você traz um sentimento, né, um tempo de feeling, de sentimento consciente a essa informação, ela se transforma em conhecimento. Quando esse conhecimento, você acolhe esse conhecimento com intuição, ele se transforma em sabedoria. E a sabedoria, ela já é em si o ato de se exercer. Então, normalmente, a gente sim, porque a informação é uma fonte de poder, né? Um poder assim, perigoso, muito perigoso, porque você acaba acreditando que o outro é o rei da cocada preta, quando simplesmente ele decorou estatísticas, decorou uma série de coisas que uma boa memória dá conta, mas aquilo não transformou a pessoa, entendeu? Então, essa informação pura e crua, ela ajuda para ser útil em determinados objetivos pragmáticos, mas ela não é conhecimento. Conhecimento só acontece quando ela é banhada, quando ela é untada, quando ela é ungida pelo sentimento. O sentimento já demanda uma outra velocidade, né? Sentir já é uma outra velocidade, já é um outro ritmo. E esse conhecimento, quando ele é agregado à intuição,
né, a gente já chega perto da sabedoria. Quando a gente está falando de sabedoria, eu não estou falando de gente erudita, gente que leu, que sabe que não. Gente que a vida está muito boa. Sábio é aquele que a vida está muito boa. Tá? Se ele sabe ler, se ele não sabe ler, não vem ao caso. Se ele tem diploma ou não tem diploma, isso não confere nada. Uma coisa é uma pessoa erudita, outra coisa não sabe. Então tem todo esse mecanismo de informação que vira conhecimento, que vira sabedoria, e sabedoria é o ato. Sabedoria não é uma verborragia que impressiona ou que tenha ganhos secundários. Tá? Então, nessa primeira pergunta, aonde estamos, essas 4 palavras, velocidade, acessibilidade, interatividade e diluência, a gente dá um primeiro enfoque antes de partir para os 4 sacrifícios.